A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro foi anunciada em 16 de fevereiro pelo presidente Michel Temer. Naquele momento, após uma série de crimes durante o Carnaval, ficou fortalecida a percepção de que a violência no Estado chegara ao seu pior patamar. Todos exigiam uma reação, mas todos também se surpreenderam com o anúncio de que os comandos de polícias, bombeiros e presídios seriam entregues ao Exército. Ao longo do mês, nós entrevistamos pessoas que acompanham ou vivenciam a realidade do Estado. Hoje, é difícil haver algum carioca alheio à violência. É difícil achar alguém que não tenha sido afetado. Mas ninguém esperava o assassinato da vereadora Marielle Franco 2 dias antes de a intervenção completar um mês. A morte de Marielle, uma mulher, negra e militante dos direitos humanos, simboliza a tragédia do Rio de Janeiro. Porque ela fazia aquela frente de denunciar efetivamente grupos muito específicos. Então, por exemplo, 4 dias antes dela ser assassinada, por exemplo, ela postou denúncias sobre violência policial em operações na favela do Acari. Decretei hoje intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Nomeei interventor o comandante militar do Leste, General Walter Souza Braga Neto, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. Unidos, traremos segurança para o povo brasileiro. E eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro, com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro para obter aqueles 2 objetivos que eu apresentei no primeiro slide. Reduzir a criminalidade, né? E capacidade, dar um suporte na capacidade operativa da segurança que já existe. A segurança pública do Rio de Janeiro, ela não deixou de existir. Ela passou por dificuldades. A mídia abordasse também os aspectos positivos da segurança pública. Não é nunca negar que há violência no Rio de Janeiro. O que eu gostaria que ficasse claro para a população é que o sistema de segurança do Rio ele passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, mas ele não deixou de funcionar. Ele não deixou de funcionar. E claramente o Pezão, desde o início do governo, que tinha uma crise fiscal, ou seja, ele não tinha condições mais de pagar o salário dos servidores, de, no caso da segurança pública, investir em segurança pública, de mínima condição de manutenção do equipamento da polícia, como os carros que estão parados e tal. Isso é um rolo compressor que foi colocando o Pezão cada vez mais acuado e virando o que ele é um pouco hoje, um não governador. A morte de Marielle Franco foi mais um capítulo da violência no Rio. A situação é ruim em todo o estado, mas os principais conflitos acontecem em favelas. No sábado seguinte ao velório de Marielle, a Rocinha amanheceu sob um novo tiroteio. A fala do ministro da Defesa, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, entre as ações que podem ser feitas, há o cerco à favela. Então, de imediato, inclusive antes de sabermos o que era a intervenção, a favela já foi eleita como... Mesmo após o anúncio da intervenção na segurança, os crimes se mantêm recorrentes. No dia do assassinato de Marielle Franco, outras mortes abalaram o Rio. O motorista do carro que levava a vereadora também foi baleado e morreu. Um pai foi morto na frente do filho de 5 anos, no Caxambi. Um homem foi executado na saída de um restaurante na Barra. Nesses últimos 30 dias foi bastante tenso, né? Depois que o exército entrou, deu aquele sentimento de segurança, mas logo após de revolta, né? De dia, quem fica militar tem os tanques de guerra, tem o exército, aí tem aquela segurança. À noite, quem fica a polícia, onde já o morador já não confia muito. E é onde que tá rolando as coisas por baixo. E, de fato, eles tiraram todas as barricadas. Questão de fichar moradores. Alguns moradores estavam relatando que os militares estavam entrando na casa, mesmo sem mandato, para poder fichar. Acho que não adianta só entrar com o exército, entendeu? Ou com a polícia.
ou com o tanque, ou com o caveirão. Tem que entrar com educação, tem que entrar com cursos, tem que entrar com saúde, com culturas aqui, porque a Vila Kennedy é rica disso. Eu acho que a maior solução é essa. No caso da intervenção atual, há críticas de que a motivação tenha sido eleitoreira. Num estado em que a violência se tornou o principal tema, a intervenção pode ter impacto na votação. Até hoje, um mês depois, os comandantes militares, ou chefes dos militares da intervenção, eles não conseguem apresentar para a sociedade um plano minimamente articulado. Eles disfarçam dizendo que algumas coisas eles não podem dizer antecipadamente, mas o fato é que eles foram pegos de surpresa. Tem que se mudar o modo de operação das polícias, né? Elas têm que apostar muito mais na investigação. O tráfico de drogas e de armas, hoje, precisa de uma logística enorme. O Rio de Janeiro não produz armas nem drogas, elas vêm por ar, terra e mar, né? Atravessando vários estados para chegar aqui. Portanto, prender o garoto na favela que está vendendo maconha ou cocaína não vai adiantar de nada. Você tem que saber quem são os responsáveis por essa logística. Que o Rio de Janeiro tem pressa e tem urgência. Nós, só com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós não estamos conseguindo deter a guerra entre facções no nosso estado. Lembrar que Marielle era a relatora da comissão nomeada pela Câmara de Vereadores do Rio para acompanhar e fiscalizar a atuação da intervenção federal na segurança pública do Rio. E mais do que isso, ela era uma ferrenha crítica da intervenção federal, assim como era também uma ferrenha crítica da instituição policial no Rio de Janeiro. Então, assim, essa morte ela deixa a intervenção federal num momento muito delicado. E se for comprovada as primeiras suspeitas que já foram levantadas por integrantes do Ministério Público e por vários parlamentares também, de que isso teria a ver com essas críticas que ela faz à instituição policial e à intervenção na segurança pública, aí deixa ainda a coisa mais complicada, mais em xeque.